Hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto muito interessante e diferente da maioria dos temas que nós já abordamos aqui com profissionais da saúde dos mais diversos ramos e especialidades. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui doutora Clarice Oliveira, que é especialista em medicina de precisão e uma série de assuntos que giram em torno disso. Também conosco, com muito prazer, nascido na Itália, médico e cientista, Dr. Eugênio Luigi Iorio. Tem formação em medicina, inclusive que aconteceu na renomada Universidade Federal Federico II de Nápoles, uma instituição que celebrou recentemente 800 anos. Daí para você ter uma ideia do que representa essa conversa nossa aqui hoje. Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Doutora Clarissa, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Doutor Eugênio, é um prazer muito grande tê-los aqui. Prazer meu, muito bom estar aqui com você e trazer esse assunto aí, né, que você nos convidou para contribuir aqui. Muito obrigado. Clarissa, medicina de precisão, como é que é isso? Então, a medicina, hoje a gente nem gosta de usar adjetivos para a medicina, porque a medicina é única, né? Uhum. Eu fiz cursos, né, acabei indo para acupuntura e digital ring test, fui para o Japão aprender tratador e descobri uma medicina diferente, que é um olhar mais holístico, mais amplo, mais integral. E essa medicina que busca reparar as funções. E a minha inquietude me fez ir para o lado acadêmico, fazer mestrado e qualificação do doutorado em genética e bioquímica. No meio do caminho encontrei vários mestres, né? Várias pessoas, um deles aqui comigo, né? E a gente foi descobrindo... Foi tão bom que está até hoje. Foi né? tão bom que está até hoje. E a gente foi descobrindo no meio do caminho, de tantos estudos, que o nosso papel médico é despertar o potencial de cura. E para isso, a individualidade, do ponto de vista genético, como do ponto de vista funcional e muitas outras formas, é muito importante. Então, a individualidade que leva para a gente esse termo de uma medicina de precisão, porque tanto nas doenças mais simples como nas doenças graves, neurodegenerativas, no câncer, hoje a gente tem mapeamentos genéticos, a gente tem hoje grandes avanços que levam a gente para esse lugar de precisão, sabe? De pontuações assim. Eu cometi uma falha que eu não apresentei completamente a doutora Clarissa. Ela é especialista em anestesiologia, oncologia, genética e bioquímica. Eu tenho uma pós-graduação em oncologia. Pois é. E ela é responsável pela criação da Clínica Conceito Saúde e a Conceito Desenvolvimento Humano, além de ser coordenadora e professora do curso de pós-graduação em Medicina Integrativa. Ela foi idealizadora do primeiro Congresso Internacional de Medicina Integrativa em novembro de 2019. Larissa, você dá cursos, né, sobre medicina integrativa para médicos? Médicos e dentistas. Médicos e dentistas. E a gente vem levando esse conceito para... na verdade, a gente trabalha juntos com esse conceito em vários países, né? Então, a gente tem esse Congresso Internacional de Medicina Integrativa, a gente já fez em Roma, no Japão. Então, o nosso circuito é Itália, Japão e Grécia. Então, foi as bases onde eu estudei. Então, essa é a história que a gente tem perpetuado aí, com uma missão de levar esse conhecimento para mais pessoas. Porque o resultado que me move, que a gente entrega para o paciente, o resultado é que é a minha cachaça, o que me fascina, né? Me fascina você poder ser colaboração para o paciente que não tinha mais uma esperança, ampliar essa esperança, para entregar um resultado além do óbvio, do convencional, né? É um tratamento bem casos. diferente do convencional.
Amplia. Sei. Amplia. Porque, por exemplo, que é um exemplo, enquanto a gente considera um fator limitante, né? Eu vou tratar um problema, eu não preciso ter o problema para que eu comece a colocar esse em ordem. É importante a gente dizer que a injúria que causa a doença, ela é um problema, vamos supor, uma injúria, uma infecção, uma coisa que causa um problema, uma doença pontual. A injúria causa doença, é um caminho da doença. Se eu retirar a injúria, não significa que eu estou promovendo saúde. É um caminho. Promover saúde é além do retirar, porque eu tenho que elevar essa capacidade do corpo de se autorresolver. E para isso existem mecanismos. Vários mecanismos que a gente apoia, né? Vários sistemas no nosso corpo, né? O sistema nervoso autônomo, que a gente tem muitas formas de abordar. Sistema imunológico, um sistema neuroendócrino. Então, a gente tem várias formas de apoiar esse sistema, esse organismo para promoção de saúde. Quando a gente entrar no assunto longevidade, Já entramos. existe uma curva que você pode ir de uma forma ou de outra, com mais função preservada. Então, com mais capacidades, né? Desde cognitivas como físicas. E esse é um modelo. Então, é muito bom você poder plantar isso, né? Trabalhar com reparo, né? Dar condições ideais de envelhecer bem. O doutor Eugênio Iorio, ele tem uma especialidade muito voltada para essa questão da terceira idade, do envelhecimento. Doutor Eugênio, o que fazer para melhorar o envelhecimento? A primeira coisa, obrigado. Opa. Eu sou italiano, desculpa se o meu português português e italiano, mas vamos entender. Tranquilo, mas tá bem Tá inteligível, bem. está muito bom. Muito obrigado. Tá nisso. É o ponto que nós precisamos, a primeira coisa, entender o que é o envelhecimento. Porque se não entendemos, pelo menos, o que é o envelhecimento, nós podemos identificar o fator de risco e também olhar qual a possível solução. Hoje, o envelhecimento, a maioria da gente é velato o envelhecimento come una doenza. Na antica Roma, Cicero, che fu un grande avvocato, ele scrive un libro, De Senectude, che significa sobre o envelhecimento. Ele falou, claro, a velhice è doenza. Isso condiziona molto, perché probabilmente a durata da vita no passato era curta. E a gente voltava a ser um pouco louco antes de conseguir a idade final. Mas a verdade hoje é muitas vezes isso cria distúrbio, porque imagina que a envelhecimento você vai perder alguma coisa, não? Perde a funzione, perde a prestazione. E olhar um pouco negativo. Mas eu imagino, quando eu visito o meu paciente, alguns pacientes são mais de 100 anos, gente com uma memória incrível, com uma felicidade, na força. Eu me pergunto, mas probabilmente vamos trocar o paradigma. E acho que o envelhecimento significa melhorar muita coisa. Não é na falta, na perdita, mas o melhoramento. Imagina a sabedoria, a experiência que pode trazer na experiência, a felicidade que pode trazer no velhinho que feliz com a família. Não tem jeito. Portanto, vamos ao primo ponto, interpretar o fenômeno fisiológico com a perda de alguma função, mas não ganha outra função, proporcionada à idade. Infelizmente, hoje, não existe uma definição de envelhecimento, e isso volta muito difícil. Mas, último ano, alguns pesquisadores trabalhamos num conceito muito inovador. Devido ao envelhecimento, um processo multifatorial, são envolvidos muitos fatores genético, ambiental, familiar. Com certeza. Ou como pode fazer a gente pode que fazer? E foi inventado um conceito que se chama a marca do envelhecimento. Ou seja, imagine você. E você olha você na distância de 1 quilômetro. Você é um homem. Mas você é uma mulher. Sim. Mas no momento que você aproxima, mas você tem na idade, provavelmente mais de 40 anos. Vamos olhar. Mas no momento que você aproxima, eu tenho o caráter de você. Vou construir com uma foto
do cartão de identidade. Probabilmente não só que é o nome de você, mas com toda essa carreira, o cor do olho, a nariz, a boca, tira com informazione valiosa e como pedaço do quebra-cabeça. Esse é o conceito moderno de envelhecimento. Portanto, qual é o processo biológico? Ou seja, qual é o olho do envelhecimento, a nariz? Por exemplo, é o curtamento dos telômeros. Que são Uma telômeros? marca biológica do envelhecimento. Você sabe que a célula tem um núcleo. No Sim. núcleo está no cromossoma. E o cromossoma são como pequeno cruzamento. A espécie humana tem 23 cromossomas. Aham. Ele tem como uma cápsula, como uma unha. Esse é chamado telômero. Ele é como um filo, como isso. Esse filo é na parte do DNA. Cada uma divisão celular, ele vai cortar. O curtamento do telômero. Allora, gente, como tiver o telômero mais longo possível? Como retardar isso? Como retardar o processo, que volta a gente mais envelhecimento. Por exemplo, hoje sabemos o quê? O estilo de vida. O mundo está, principalmente pelos lados da Europa, lá para o seu lado de sua terra natal, o mundo está envelhecendo, está ficando Muito. velho, entendeu? Esse fenômeno acontece aqui no Brasil Também. em larga escala também. Por um E, lado é bom, né? dizem... mas é que a gente discute aqui de vez em quando. Se não quiser ficar velho, morra. É. E a velhice, ela traz algumas boas vantagens. Muita gente fala, falar que terceira idade é a melhor idade, conversa fiada, porque foi embora a juventude, foi feito o vigor, foi embora o vigor, aquela coisa toda. Mas isso, gente, é da natureza, entendeu? É natureza. Agora, eu queria que o senhor abordasse também, não é bem um aspecto social não, da velhice, entendeu? Mas eu acho muito importante. Outro dia eu discuti, debatemos aqui com um grande empresário sobre isso. O manancial de conhecimento que o idoso carrega, entendeu? No cérebro, Quantidade, entendeu? Que às vezes ele não, às vezes não, muitas vezes ele não reparte aquilo, entendeu? Fica aquele volume tremendo, inestimável de conhecimento na cabeça, de experiência angariada ao longo da vida, e ele fica com aquilo ali, é como se fosse um museu fechado, né? Então não vale nada, né? E esse empresário aqui que a gente estava discutindo é um empresário de sucesso aqui, já na casa de seus 90 anos, ele criticou muito isso, que ele acha que o idoso ele tem que distribuir esse conhecimento, tem que ser, entendeu? Relacionar, né? O ponto de partida é isso, trocar este modo, porque ele é rico e pode despejar muita riqueza. Todo o país do centenário que eu visitei, por exemplo, na Sardegna, a Sardegna é uma das grandes ilhas da Itália. Sim. E a Sardegna, na pequena área da Sardegna, na regione pequenina, sopra a montanha, sopra o monte, vive essa popolação de longevo. Uhum. Ma qual è la caratteristica principale? Che o idoso sa na famiglia, o relazionamento sociale, ele tem um valore importante. Alguma vez a casa é estruturata que tem uma posição predominante. Ele ajuda o nevo, o filho, entende? Quando, por exemplo, a família, o pai amava trabalhar, ele está. Ele é o Se connettore sente com o útil. passado. Trasmette toda a sabedoria, a experiência,
que é preciosíssima para o neto. A rede social é a coisa mais importante. Se você pergunta qual é o fator hoje mais importante do envelhecimento bem-sucedido, são amigos e relações sociais. Essa é a primeira regra. Depois isso também não é coisa. Todas elas, né, a gente conhece a maioria, todas elas têm grupos que se permanecem juntos, né? A gente Junto, vê por exemplo, a vida toda. pessoa também no Japão, não é uma característica comum. Ele se chama, muitas vezes você chama... Comunidade de Moá, né? Chamada vai te trabalhar. Ele escolhe o grupo social. Existem pessoas no Japão que são 90 anos, que se encontram todo dia, ao mesmo tempo, tem o chá. E se no dia acontece que falta uma pessoa, os 4 velhinhos vão na casa. O que está acontecendo? O velho lá, o idoso, ele é muito valorizado, né? Respeitado. Muito respeitado. E tem um aspecto que eu gosto de falar do idoso no Japão, é que eles têm uma tranquilidade né, incrível, porque lá eles têm aquela... Eu imagino que seja assim, não vai me faltar nada. Né? Eu imagino, porque lá é comum demais você andar pelas praças e ver os idosos caminhando, alimentando pássaros. Uau, né? Eu penso isso assim, e os médicos que a gente convive lá, que a gente nessas zonas, eles se preocupam muito em não intervir, não prejudicar, né? Olha, eu só vou acompanhando ali com máxima leveza, né? Talvez esse é o grande diferencial, né? É claro que fazem menos procedimentos interventivos. As blue zones, as zonas azuis, como é que funcionam? Como é que é isso? Ele foi toda uma história de um italiano, um pesquisador, que se chama Gianni Pessa. Gianni Pessa que fez? Ele é um médico que todo dia olhava, nós chamamos de necrológio, ou seja, quando você, no passado, sobre o jornal, legge, morreu uma pessoa, não, morreu. Cidades, né? Ele começou a olhar, morreu uma pessoa de 102 anos, serenamente. Outra pessoa, 115. Ele foi, mas o que acontece? E coletou, e cada uma vez que ele tinha a mapa, tinha um mapa, de carta, não tinha o Google Map, ele girava o mapa e colocava essa na prefeitura de Longevo. E a vida eles usavam uma tinta azul. Na caneta azul. E a vida estava que quando todo estudado olhou, e como vamos a chamar essa zona? Vamos chamar zona azul. Daí, zona azul. E foi a primeira zona azul a Sardegna. Depois, su altro studio, envolve altre 4 aree, che sono Aicária, che sta na Grécia, Okinawa no Giappone, Costa Rica, Nicoya, a penisola di Nicoya, e Loma Linda na California. Formano 5 aree che hanno questa caratteristica di una percentuale di centenario mais alto che a norma. Okinawa tem muito, né? Muito. Ele é um arcipelago, é um conjunto de ilhas. Ela é um pouco diferente do Japão, porque o dialeto, a somática é diferente, porque deve provavelmente da Indonésia. A alimentação também. É uma característica geopolítica diferente e se volta sul isolamento do resto da parte do Japão. Voltou ao mantenimento da cuna, ele mantiver a tradição, muitas vezes com o casamento na mesma família, na mesma tribo, o patrimônio genético não foi desperdido, tudo isso. É só uma característica, uma marca do envelhecimento. Mas isso hoje é como uma onda. O conceito da zona azul hoje mudou, porque provavelmente essa onda de bem-sucedida vai terminar. E probabilmente uma nova zona azul só probabilmente emergente. Por exemplo, na Martinica, que está na América Central, voltou ano passado a 6ª zona azul. Foi eleita uma nova zona azul. Olha só. E o conceito é que vai flutuar. Que não vai ser uma coisa estática. Então, a gente teve agora no último Longevity Fest, que a gente vai anualmente, onde a gente faz o encontro das Blue Zones, que é onde estão as autoridades, os pesquisadores, os médicos responsáveis por essas Blue Zones. Então, na última vez, a gente viu lá que permaneceram, né? A Sardenha permaneceu, a Okinawa permaneceu, mas que existe essa característica. Elas podem estar mudando, trocando essas áreas longevas, né? Mas aí também tem uma coisa interessante que a gente pode contar aqui, que são trabalhos que
por que essas pessoas, o que elas têm em comuns, essas áreas, né? Existe um trabalho que eu gosto demais, de um grupo de colegas, de médicos que fizeram esse trabalho, o raio da vida. Fala um pouquinho do raio da vida. Porque é bem interessante, a gente pode trazer esse conceito para agregar, né? Por que essas pessoas vivem mais? Então, lá existe o raio da vida que se aplica para todas essas áreas. Então, as pessoas que estão inseridas lá... Vamos olhar. Por exemplo, assim, tem algum fator genético? Tem também. Mas, assim, olha só que interessante. A genética é uma loteria, né? Sim. Essa genética. Mas o que tem além disso? Por exemplo, quando a gente estava falando do raio da vida, é uma posição em que as pessoas elas andam muito a pé. As pessoas, uma coisa que a gente estava discutindo aqui de cultural, né? O Eugênio fala assim para mim, eu queria ir a pé para o trabalho, eu queria andar a pé, mas não me sinto seguro para andar a pé. Lá as pessoas todo mundo anda a pé, né? E anda muito a pé. Então, a distância de 15 milhas, 14? 5 milhas. A distância de um ponto de onde ela mora, para a igreja, para o supermercado, para a farmácia, para tudo, ela tem uma distância X e ela se vive... Aí entra o fator exercício, né? Entra o fator exercício também. E tem várias coisas, né? Que são os 9 pontos, que a gente também sempre fala e é uma forma de orientar essas pessoas quando nos procuram como médicos, a gente orientar esse estilo mais próximo do que é um modelo positivo para a gente, né? No que pode nos inspirar a ajudar os nossos pacientes, né? O suo studio sobre a zona azul voltou também a alguma aplicação prática, ou seja, há 9 regras, que se chama o programa Power 9 no inglês. 9 pontos em comuns, né? Per esempio, qual è il suo punto comune? Todo longevo, indipendentemente dalla singola zona azul, tiene alcune caratteristiche. Per esempio, una caratteristica è chiamata Plantesland, che in inglese significa coloca un poco di verde no prato de você, un poco di verde. No, non è che você deve ser vegetariano o vegano, no. Coloca sempre essa parte. Per esempio, na nostra comida, noi todo dia tomamos o almoço, o jantar, o café da manhã, sempre na parte verde. Sempre uma salada. É importante um pouco ovo, é importante o valore simbolico e o valore nutrizionale. Un'altra cosa importante, per esempio, è move naturally, significa fazer um movimento como uma coisa normal. Você imagina que no Japão não existe a mesa tradicional. A gente está sobre o cadame. Você imagina essa gente velhinha que todo dia, quando a vezes faz exercício, poi começa. Esse é um movimento natural. O centenário não tem academia. A academia é a vida vivida, caminha naturalmente. Não é uma característica das duas, só para poder devagar aqui. O dia a dia já é uma academia para ele. Não existe academia ao idoso. A academia sua atividade diária. O tem no jardim, o movimento, vai encontrar o amigo. Isso é naturalmente. Un'altra cosa importante è che alcune zone, chiamate Wine at 5, è una cosa un po' curiosa e non vuole stimolare il consumo di alcol, ma a buona parte do centenário, specialmente na Itália, na Grécia, beve un pequeno quantità di vino vermelho. Acompanhado. Acompanhado, cosa molto importante, pequena quantità. Vinho tinto. Mas junto, na maneira, si dice, conviviale. Compartilhada. Porque o vinho tinha alcune proprietà de saúde. Mas é importante falar que tipo de vinho. Porque assim, estudaram também que tipos de vinhos eram com melhores propriedades, não é só qualquer vinho, né? O vinho hoje é diferente do álcool, mas precisa, a gente não deve beber, se a gente bebe, deve beber com moderação. Claro, mas se a gente como escolhe, tudo na vida. Mas se a gente escolhe de beber, a sugestão é beber um vinho vermelho que tem capacidade de saúde. Ele é chamado o nível de alguma molécula protetora chamada polifenóis. E o polifenóis mais importante é chamado de resveratrol. O resveratrol sabe na casca da uva. Portanto, um vinho que tem alta quantidade é um vinho que pode ajudar, junto com a comida.
O vinho nunca va bevuto sozinho. A dieta mediterrânea, É. com a massa, com Faz a parte. verdura, o legume, com o amigo, dançando e cantando. Esse é um fator de envelhecimento bem-sucedido. E outra coisa importante é dar um shift, explica a escala. Reduz a marcha. Então, assim, esses longevos, eles têm uma programação de trabalho, mas chega a uma determinada fase da vida, eles reduzem a marcha. E aí, o que acontece? Isso impacta numa quantidade enorme, não é? Esse Impacta num aumento do tempo de vida em proporção muito interessante. Porque a gente tem amigos japoneses que eles já estão programando o downshift deles, porque eles estão assim, falam assim, o meu filho já vai assumir essa hora, eu vou entrar nesse modelo. É um modus Que coisa. É incrível, né? Tradicional. É tradicional. Porque ele diminui não, o mas ritmo. geralmente, essa é a regra, todas as regras, só vale É. também para nós. Se você faz na vida corrida, sembra que a quinta, A marcha porque se forte, você né? para, é o Acelerado, momento né? que você escala, fala a quarta. Agora eu preciso parar um pouco. Quem Respira. para vive muito mais. Por exemplo, alcuna comunidade, por exemplo, na Loma Linda, na Califórnia, existe, ali é uma comunidade religiosa. É obrigatório que um dia da semana você deve destacar tudo. Parar. Mas por que para tudo? Para toda a atividade? Por aproveitar da família, da natureza. Por isso vai estar contigo. Devagar. Mas e também tem uma questão muito importante que a gente tem nesses 9 pontos, que é a espiritualidade. A espiritualidade é sempre A presente, ou seja, espiritualidade... não conta o tipo de religião, você ser shintoísta, pode ser Mas católico, a cristiano, mas se você tem na crença, a sua vida pode ser 8 anos maior da gente que não tudo tem. tem métrica, tá? Se você tem uma prática de um culto, de uma espiritualidade trabalhada, qualquer que seja ela, mas você aumenta A longa vida. mais ou menos 8 anos na vida. Então, assim, cada desses 9 pontos tem uma métrica de quanto tempo, em média, porque foram um estudo dessas bosons, quanto tempo, em média, prolonga na vida. É interessantíssimo. E tem que ser um prolongamento bom, né? Prolongamento com atividade, com felicidade. É o que a gente fala aqui, que a pessoa tem que ter um envelhecimento bom. É isso. Né? Para deixar uma boa lembrança. Né? E lá tem uma coisa, boa lembrança. Você pegou, porque no Japão, uma coisa que me impressionou muito quando eu comecei a frequentar o Japão por ocasião de fazer meus fellows, de estudar, foi algumas práticas de, por exemplo, eu fiquei um pouco assim, gera uma estranheza, celebração de morte. Então você celebra um ano, eu não sei qual exatamente, mas eu sei que eu celebrei 7 anos, tantos anos, sabe? Então, uma celebração de 7 anos de morte. E aí aquela coisa, tudo de uma cor só, e tudo assim com festa, com comida, e batendo ali no prato e honrando aquela pessoa. Então, isso era muito bonito, porque você não é esquecido. Você sabe que você também tem essa tranquilidade. Olha, eu honro a vida de fulano que me ensinou isso. É muito legal, né? Porque isso é uma coisa que nesse fim da vida, quando você pensa, olha, eu não quero ser esquecido, né? Eu quero ser lembrado. E tem a história, né, de eles terem ritos para isso. A finitude da vida, né? Que muita gente não está preparada. Outro dia tem um amigo me chamou a atenção. Falou, olha, para de falar desse negócio de morte, que coisa mais bizarra. Eu falei, gente, é coisa natural. Tem que ser, né? O Que japonês todo encara mundo isso tem que se muito bem. preparar para isso. Que ela vem. Né? É uma certeza, né? A gente tem que só entender os processos. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
Larissa, como é que você cuida com esse tema de envelhecimento nessa medicina de precisão? Então, com esses marcadores, né? Então, Hum. hoje, você pode falar um pouquinho para a gente, né? Sim, Dos seria marcadores. interessante, porque Porque hoje o desafio é identificar qual é a idade biológica da gente. Que Hum, alguma vez a gente, só for cartão de identidade, tem a idade, mas não sei exatamente a idade biológica. claro. E aí, só para completar aqui, de uma forma bem tranquila a sua pergunta, as próprias, os indicadores, depois eu vou deixar ele falar dos mais elaborados, porque ele é o pai da criança, o pai da criança, ele que trouxe para o Brasil essa possibilidade de avaliar o estresse oxidativo, né? São indicadores de qual a quantidade de radical livre que você tem, qual é a capacidade antioxidante, porque isso aí dá uma razão, né? Dá uma direção para esse medicina de precisão. Então, assim, nem todo mundo tem que tomar antioxidante, nem todo mundo precisa daquela dose. Então, é uma coisa, isso é uma medicina feita com precisão, né? Mas existe, de uma maneira geral, para tratar esse idoso de uma forma personalizada, vários indicadores, né? Esses são indicadores, desde indicadores de padrão de quantidade de músculo, né? Padrões comportamentais e vários padrões que a gente vai... É o IMC também, né? Aquele índice hoje a gente corporal. tem outras maneiras de Sim. avaliar isso aí, né? Como exames de epigenética, Sim, várias sim. coisas que dão pra gente essas razões bem específicas, né? Mas fala um pouquinho, por favor, do estresse oxidativo Não no sei. envelhecimento. Porque um dos fatores mais importantes é o processo de oxidação. É enferruja. O nosso corpo enferruja. Mas enferruja num modo que não é possível olhar. Um enferrujamento molecular. E para avaliar isso não é fácil, porque o processo de oxidação começa do nascimento. A gente oxida. Essa é a vida. Mas você pode escolher como devagar com essa oxidação. Já começa no Pode nascimento, né? modular. Exato. É o ponto que eu trabalhei há mais de 30 anos na pesquisa para voltar tudo isso possível na prática clínica. Ou como desenvolver uma metodologia sempre prática por avaliar o Métrica. processo de número. envelhecimento, de oxidação. E, portanto, desenvolver uma metodologia que na goccia di sangue è prelevato da dita na colletta, ele è centrifugato un momento e con analisi chimica che si chiama estado redox e avalio o nível dos radicais livres, ou seja, a molécula que oxida, que deve ser o mais baixo possível, e o altro test avalio o nível do antioxidante, ou seja, a molécula protetora, que geralmente a gente toma com a comida. A vitamina C, vitamina E, o polifenol, o licopene. Esse teste, em 10 minutos, quando chega o nosso paciente, dopo 10 minutos c'è una variazione. O nível dos radicais deve ser balanceado. Quando existe um desquilíbrio, digo, puxa o peso para o freno, está correndo. Porque se você corre, reduz a marcha, porque está cortando o telômero. Allora vamos a fazer. Tá E qual é a abordagem? A abordagem mais importante é o estilo de vida. Eu, na Itália, sou presidente da Universidade Popolare da Medicina do Estilo de Vida. Nós ensinamos a gente qual é o estilo de vida. Ele é baseado su 4 fatores: a alimentação, atividade física, espiritualidade, relacionamento social e respeito da natureza. Se você coloca tudo isso no contexto, é a melhor coisa por alcançar um envelhecimento bem-sucedido e também com felicidade. São coisas básicas, né? Básicas, não tem que inventar muita coisa. Mas nós temos muita altra abordagem. Por exemplo, na nossa clínica, nós oferecemos uma análise molecular chamada de lipidômica, sempre miniaturizada, na goccia di sangue, e avaliamo a composizione da gordura, por exemplo, o nível do ômega 3, que é uma coisa importantíssima. O ômega 3 são molécula protetora, que está somente na comida. Muita gente não sabe. Está no peixe. Aqui, por exemplo, infelizmente no Brasil, no área interior, não entra muito peixe. É um alarme que estou observando. Nós precisamos. Se você não toma peixe, não toma ômega 3. O corpo não pode produzir. Você volta inflamado.
é na informação. A nossa comida hoje tem a gordura hidrogenada. Não? Isso tudo trabalha se você no sangue tem a gordura hidrogenada. Avalia Baseada. várias. Você sa a medicina di precisione. É. Io vado avaliando o parâmetro oggettivo, não é a minha opinião. É a bioquímica que avalia o parâmetro e você vai alguma coisa por corrigir. A gente consegue ter número, quantificar. Aí, um ano a gente faz uma métrica, estabelece uma dieta, uma suplementação, e um ano depois, como foi isso, né? É muito interessante a gente entender. Só um detalhe para ficar claro aqui, para você entender que a saúde, né? Por exemplo, qual é o grande problema que atinge essa população mais velha? São as doenças neurodegenerativas, os cânceres, né? Eles estão mais propensos a essas doenças. Olha só. Em função de queda de imunidade. Não, em função de uma equação simples que nós estamos falando aqui, ó. Imagina você, 1 mais 1 igual a 2, ó. Estresse oxidativo, que o doutor Eugênio definiu bem aqui. Mais inflamação, que ele também definiu aqui, que a gente pode mensurar o nível de ômega 3 e os outros ômegas que são anti-inflamatórios, que a gente pode ajustar com a dieta, por exemplo, pode ajustar com suplementação. Então, você tem um parâmetro altamente de precisão, outro parâmetro altamente de precisão, 1 mais 1 é igual. Inflamação, oxidegeneração, que são as doenças neurodegenerativas e o câncer. Então, se eu estou trabalhando os fatores dessa equação, eu estou agindo precisamente no desfecho final, que é evitando ou cooperando para uma desorganização dessas doenças neurodegenerativas, né? E também do câncer. E a partir do momento que você organiza tudo isso, a vida flui melhor. Melhor. Quer dizer, eu estou tratando a base, né? Estou tratando a base e rebordando com tudo que tem de melhor, né? Na medicina tradicional também, porque é importante a gente dizer que não é conflitante. Então, se você tem eu faço uma medicina de precisão, uma medicina voltada para a função, uma medicina integrativa, enfim, eu faço uma medicina que respeita. Porque ela respeita o momento, a individualidade, a necessidade, né? E assim, essa parte que o doutor Eugênio explicou do estresse oxidativo, que você vê que o enferrujamento, a oxidação, nós temos minimamente 8 possibilidades de resultados sem sintoma. Imagina que você está aí tranquilo e você faz com uma gotinha de sangue o seu teste de estresse oxidativo com a gente e descobre que sua bateria do carro está quase colando as placas, entendeu? Então, a gente pode ter uma ação pontual para corrigir, para minimizar um dano. Por exemplo, um aspecto importante, nós olhamos na nossa clínica, também eu fiz análise do telômero, análise genética, e também no teste inovador eu avaliar o microbiota na novidade. Isso é muito importante. Porque o microbiota é a flora bacteriana, que eles acham que é um micróbio amigo. Nós temos um condomínio incrível. O número do seu condomínio é mais alto o número de toda a célula humana. O número do bactério é mais alto de toda a célula humana. Imagina, nós somos hóspedes do corpo. do corpo. Corpo. Essa flora é importante para o sistema imunitário. Ela joga na conexão entre o intestino e o cérebro. Porque outra gente tem insônia, depressão, e toma ansiolítico. O problema não é do cérebro, o problema é do intestino. Nós já falaram sobre isso aqui recentemente. Então, a gente consegue identificar que nós, quando a gente tem uma disbiose, a conseguenza che alcuna tossina batteriana sto giocata no sangue, eliminata pela urina. Eu jogo qua, io colletto 1 millilitro di urina da manhã e avalio un livello di sta tossina chiamata indole. Quando o nível é mais de 20 mg por litro, eu tenho uma informação indireta, muito valiosa, indireta, que alguma coisa está acontecendo no intestino. Vamos olhar. Provavelmente tem uma disbiose. Trocar um estilo de vida. Como se troca? 30 gramas de fibra alimentar. Quando você come a banana, tutto um filo branco, ela é fibra. A laranja, toda a parte branca, a gente joga no lixo, ela é fibra. É a comida do nosso amigo bactério. Toma o alho, o azeite extra virgem, que falta um pouquinho, o orégano, são tudo valioso remédio natural com a comida que pode ajustar. Que é uma orientação que a gente complementa em casos mais graves com suplemento
e mede, mensura novamente. Essa é isso que a Sei. gente faz, né? Então, você tem uma média, por exemplo, a gente corrige uma desbiose, melhora a insônia, melhora o cansaço, a disposição. E muitas coisas que a gente está falando aqui, elas não são possíveis de serem diagnosticadas. E por que eu digo para você que amplia? É porque você vai numa medicina tradicional puramente ali, o checklist que eu faço como médica, né? Antes de eu ampliar para esses exames mais específicos, essa medicina mais de precisão, eu estava limitada até aqui. Eu checo, não tem, mas agora eu amplio um diagnóstico desses, todos esses que a gente falou aqui e muito mais outras coisas que vão entregando um pouco mais de resultado, né? Entendi. Portanto, um pouco essa síntese qua è che oggi o envelhecimento é um processo biológico complexo, multidisciplinar, multifatorial, devido à interazione fattore genetico-ambiental. Hoje o processo de envelhecimento você pode estudar qualcuno biomarcador com análise do sangue. Isso é um ponto fermo. Baseado sobre análise, a gente pode planejar um plano de vida que Quanto inclui... mais cedo, melhor, né? O estilo di vita è a base. E oggi un'abordagem molto importante è il concetto do nutraceutico, che è alguma cosa che migliorò il concetto do supplemento. No passato a gente teneva o risco all'anemia, no? E tomava vitamina. Io tengo una falta e toma vitamina, e sul supplemento. Oggi si fa la nutraceutica. Che è un nutraceutico? È alguma cosa intermedia, un estratto vegetale. Non è comida, mas não é fármaco, nutracêutico. É o concentrado necessário É uma para coisa suportar uma função. Maravilhoso, porque o nutracêutico pode fazer muito, porque é um extrato vivo da natureza, condensado na comprimido no líquido, e você é natureza concentrada. O senhor tem livros, trabalhos publicados, né? Eu vi que o senhor até mostrou para a gente um livro publicado no Japão. Aqui está. São 25 anos de pesquisa, de trabalho com o professor Yamagata. Publiquei em abril o seu livro. É o resultado de um trabalho de pesquisa e de atividade prática. Por exemplo, o Japão foi o pioneiro na avaliação do excesso oxidativo. Eu introduzi a avaliação do excesso oxidativo e hoje está no seguro de saúde. O check-up do seguro de saúde japonês inclui o estresse oxidativo. Porque o teste do excesso oxidativo é preditivo. Quando a gente tem um valor alto, vai fazer alguma coisa importante, porque se não faz nada, mudar, né? Desenvolve doença. E os japoneses que são inteligentes, é melhor pagar o teste. Que depois pagar muito, Fica mais barato. Fica mais barato o seguro de saúde pagar o teste do que a doença. É uma característica. E aqui... Ele tem mais ou menos uns 10 na Itália, médicos. Interessante. Na Itália, eu trabalho muito para explicar essa coisa. A bioquímica é difícil. É difícil explicar tudo isso. Eu me inventei tudo. A última invenção foi introduzir o conceito na pizza. Isso é o livro mais importante de Itália sobre a pizza. Mas por que isso? Para explicar a gente que também na pizza, um tipo de pizza que eu criei, chamada pizza antioxidante, também pode entrar na comida, porque na pizza que ajuda a controlar o nível do Tá estresse. vendo que legal? E para ser um bom médico bioquímico tem que ser um bom... no bom... Como é que é? Deve ser um bom chefe. Um bom chefe de cozinha, né? E alguma vez na nossa comida, prepara com a cozinha italiana, mas agora temos um ótimo casamento de interação italiana e brasileira. Provavelmente é mais italiano no Brasil que na Itália agora. Eu trouxe um pedacinho da Itália para cá. Beleza. Doutora Clarissa, doutor Eugênio, o nosso tempo ali já está meio estourado, mas o microfone está aí, à disposição de vocês para as considerações finais sobre esse tema tão interessante que a gente está discutindo aqui, que é envelhecimento e essa medicina integrativa também, que a gente abordou aqui um pouco. E assim, te agradecer. Medicina de precisão. Te agradecer pela oportunidade, né? Porque é sempre importante quando a gente sente que pode ser contribuição, porque várias pessoas que chegam até a gente para nos procurar falam, nossa, eu não sabia disso. Então, assim, esse é um veículo muito importante de divulgação. Eu não sabia que eu podia ver isso.
Então, assim, a gente fala lá na nossa prática que tem que fazer a revisão dos 60, dos 70, dos 80, né? De quando for, né? É igual a gente cuida do carro, cuida da casa da gente, né? É sempre bom ficar de olho, né? É sempre bom ficar de olho. E a minha mensagem, né? A minha mensagem final aqui, né? Que a nossa saúde é como uma poupança, né? Então, quanto Sem antes dúvida. a gente fazer bons ajustes, melhorar o estilo de vida e ampliar tudo isso aí que a gente vê dos modelos positivos, né? Dos longevos, né? O que essas pessoas têm, né? A gente vai conseguir chegar mais longe melhor, né? Porque não é só a questão de viver muito tempo, é viver muito tempo bem. É um envelhecimento bom. Envelhecimento bom, ativo, sem ser fora do mercado, fora da vida, das relações, né? E é isso, meu recado. Agora o seu. Muito obrigado. É uma palavra de agradecimento que, por essa experiência no Brasil... Nós é que agradecemos, Eugênio. Uma experiência muito desafiadora, mas eu estou integrando lentamente questo conhecimento. Eu verdadeiramente acho que essa combinação de diferente cultura pode ser uma coisa extremamente importante nesse processo e pode ajudar a gente a valorizar a própria vida e fazer periodicamente controle. No caso do idoso, mais respeito possivelmente desse idoso, que não só no museu, é viva, experiência viva. Nós todos hoje precisamos de tudo isso. Muito bom. É isso aí. Gente, muito obrigado, doutora Clarissa, doutor Eugênio, pelas informações especiais que vocês passaram aqui para a gente. E para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho. Até a próxima.